pela Bíblia, vamos entender por que que Cristo disse, faça isso até que eu venha. Por que que Cristo disse, faça isso em memória de mim. Então, lá em 1 João 2:2, é o versículo que vamos iniciar nessa tarde, começo de noite. 1 João 2:2. A morte de Jesus na cruz trouxe salvação para a gente e nos trouxe um novo estilo de vida. Ele morreu no nosso lugar porque Ele nos ama. Ele se ofereceu para tomar o nosso lugar e seu sofrimento na cruz pôde trazer vida realmente para todos aqueles que estavam presos, cativos e mortos no pecado. Em 1 João 2:2 fala: Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. O que isso tem a ver com a ceia? Ele se entregou, ele entregou o seu corpo como a iniciação do novo reino, do novo estilo de vida, da graça de Deus para nós, para nos tirar do pecado. Não somente nós, mas todo mundo. Em Filipenses 2:8, na Bíblia, em Filipenses 2:8, fala assim: e sendo encontrado quem? Jesus, em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente para quê? Para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos resgatados do pecado e nós tivéssemos hoje acesso a Deus, tivéssemos hoje cura, libertação, salvação, tivéssemos restaurados do reino de trevas para um reino de luz, um reino de vida, um reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Em Romanos 5:10 diz: se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele se entregou e Ele recuperou a vida e nos deu vida. Para quê? Para que a gente viva essa vida. Como Cristo falou, ela diz que nós não podemos reter o evangelho que temos, mas devemos propagar. Da mesma forma, essa vida que mora dentro da gente, por meio do Espírito, ela deve ser manifesta fora. Deve ser manifesta em todo lugar. Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa casa, em qualquer canto. Por quê? Porque a vida, ela não fica parada. A vida se movimenta, a vida gera coisas e ela restaura coisas. E essa vida, ela está em nós por conta do Filho, de Jesus. Em Hebreus 9:27, por favor, abram lá. Hebreus 9:27. Essa vida de Deus derramada em nós foi para quê? Para que por meio de nós, arautos de Deus, pregadores da mensagem de Cristo, pudessem o mundo ter acesso a Deus de novo. Pudesse o mundo ter comunhão de novo restabelecida com Deus. Porque quando Adão pecou, Deus disse, o mundo é maldito por conta disso. Por conta dessa atitude. Mas em Cristo, o mundo foi restaurado. Como assim restaurado? Cristo veio e morreu por todos, para que todos tenham vida. Mas todos precisam conhecer, ouvir e praticar essa vida, viver essa vida. E nós, da mesma forma que um mosquito da dengue transmite várias doenças para todo mundo, nós, como temos a vida de Deus em nós, devemos transmitir por todo canto essa vida. Se um mosquito só pode deixar um país em pânico e um país doente, nós que temos vida podemos deixar um país vivo, um país restaurado, um país curado em Cristo. Em Hebreus 9:27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Para quê? Para tirar o pecado de muitos e aparecer segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Esse texto fala da redenção completa, de quando Cristo vinha vinha nas nuvens e arrebatar a igreja. Ele vai restaurar o nosso corpo mortal e transformar em imortal e no corpo glorificado.
segundo o que ele é. Paulo certa vez cita que hoje nós vemos como um espelho, como um metal, mas vamos ver ele face a face realmente como ele é. Nesse dia que ele vier, nós vamos ser restaurados semelhantemente a Cristo. Em João 10:11 fala: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, Cristo disse. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Jesus também falou. E em Isaías 53:5, por favor abram lá. Isaías 53:5. Nesse versículo, nós vamos ver o porquê de estarmos ceando, propagando o Evangelho e por que que nós fazemos isso até que Ele venha. Por que que nós fazemos isso em memória dEle. Em Isaías 53:5 fala: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Por conta disso que Ele fez, nós fazemos isso, nós ceamos. Por conta dessa entrega de Cristo, hoje nós declaramos: Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está de pé diante de Deus em nosso favor. A Bíblia fala que Ele é o nosso advogado à direita de Deus. Hoje Ele vivo, Ele trouxe para nós, por meio do Evangelho, um reino de vida, paz, amor. Em João... Não, esse já foi, João de novo. Em Lucas 23:33, por favor, abram lá. E Lucas 23:33. Isaías, 600 anos, se não me engano, antes de Cristo vir à terra e padecer esse sofrimento, profetizou que Ele viria e que isso foi feito, que isso foi mostrado por meio dele. Então, quando Cristo veio, aconteceu isso aqui que está descrito em Lucas. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa deles, tirando sorte, e o povo ficou observando. E as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salva-se a si mesmo. Se é Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e dizia: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estávamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo padeceu isso na cruz, o povo zombando, tirando onda com Cristo, mas ele não se abalou do propósito qual ele tinha vindo fazer. Ele ficou firmado no propósito, e por conta desse propósito, hoje nós temos salvação. E hoje nós declaramos por meio da ceia: ele morreu e está vivo.
Nós somos parte do corpo dele. A ceia simboliza o corpo e o sangue. Por quê? Porque o sangue simboliza a vida. E o corpo, segundo a Bíblia, em Isaías, fala que o corpo de Cristo foi moído para que nós tivéssemos cura. E nós temos a vida por meio do sangue e a cura por meio do corpo. Em Salmos 22, 7 e o 8 fala: caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Em Marcos 15, 33 fala que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Em João 19, 23, por favor, abram lá. João 19, 23. Jesus crucificado, os soldados repartiram suas vestes. Por quê? Porque Jesus tinha umas vestes daquele tempo de alguém que era importante. Eram umas vestes valiosas, era algo que valia dinheiro. E os soldados, por isso, estavam repartindo entre si. Para quê? Para depois ganhar dinheiro com as vestes de Jesus. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Em Salmos 22, 16, fala: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Imagina só o fato de estar pendurado numa cruz, podendo contar todos os ossos. Será que ele tinha padecido na carne? Será que ele tinha sofrido? A Bíblia fala que ele foi moído. Quando a gente vai comprar carne moída, o que é que a gente vê? Um monte de pedacinho pequeno. A Bíblia fala que ele foi moído. Quando se moe uma carne, qual é o resultado? Aquele monte de pedacinho. Imagina nas costelas de um ser humano, nas costas de um ser humano. E tudo isso foi por você, foi por mim. E ainda o povo zombando, tirando onda com a cara dele. Mas nem assim ele foi tirado do seu foco, do seu propósito, da sua missão. Ele permaneceu firme. Em João 19, 28, abram lá. João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam em uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nesse momento, meu irmão, Jesus disse: agora está valendo o que eu vim fazer por vocês. Agora está feito, acabou-se. Do mesmo jeito, se qualquer um de nós fizermos uma escritura, formos no cartório, quase não sai, e colocarmos lá: olha, fulano é responsável por todo o meu dinheiro e todos os meus bens. Fulano vai fazer o quê? Vai se mover e vai poder resolver qualquer coisa com essa escritura. Jesus, nesse momento, disse: está consumado. Tome, vocês agora vão resolver em meu nome. Tome, vocês vão fazer agora em meu nome.
tome, se lembre disso, que eu fiz por vocês, e agora vivam realmente uma vida digna de filhos de Deus. Porque quem tem o filho tem a vida, quem não tem já está condenado. Quem não tem já está morto no pecado. A Bíblia fala que não vai ser, mas já está. Nesse momento, Jesus Cristo entregou um cheque em branco para nós. E o que é que a gente vai fazer com esse cheque? Já pararam para pensar nisso? A gente já parou para pensar nisso? Imagina só, o autor e consumador da fé, o autor e consumador da vida, entregando um cheque sem limite para nós. O que é que podemos fazer com isso? Amar incondicionalmente, como Ele nos amou. Em Mateus 27, 51. Hoje a gente vai ler um bocado de Bíblia aqui. Mateus 27, 51. Nesse momento que Cristo disse, está consumado, está feito, aconteceu isso aqui. Mateus 27, 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram atemorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O primogênito se entregou e consumou a vida eterna. Mas por que ele fez isso? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que ele fez tudo isso. Porque Deus tanto amou o mundo. Nós, quando éramos ainda pecadores, Deus nos amou. E por que que Ele nos amou? Para que nós amemos. Para que nós vivamos uma vida digna do sacrifício de Cristo. Daquilo que Cristo fez. Em Atos dos Apóstolos 2, 22. Atos dos Apóstolos 2, 22. Nesse momento, Pedro está discursando depois da descida do dia de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, que o povo pensou que estava todo mundo bêbado. Pedro se levanta com ousadia e diz: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro nesse momento fala: olha, vocês mataram, mas Deus ressuscitou. E agora, porque Deus ressuscitou, Ele está vivo e vai, por meio desse sacrifício, se mover no meio da igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, contra a igreja. Porque estamos debaixo da afirmação que Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por conta que acreditamos nisso, no Cristo, Filho do Deus vivo, o Cristo Salvador, nós hoje temos essa direção, essa promessa de Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por conta que o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele se entregou por nós e nós o temos como Senhor. Em Romanos 6,3, fala: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Essa vida nova que foi dada por Cristo é a qual devemos a cada dia conhecê-la e praticá-la.
Essa vida nova é o que vai realmente fazer a diferença. Não é a gente chegar nos cantos e dizer eu sou evangélico, não. Mas é praticar a vida nova. É viver a vida de Deus, a vida de milagres, a vida de amor, a vida de prosperidade, o que quer que seja que Deus comprou para nós. É o viver essa vida que vai fazer com que a gente realmente tenha uma vida nova. Em Romanos 8,11 fala: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Quem é que vai nos dar vida? O Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando Cristo estava depois de ressurreto, naquele período lá, falando com o pessoal dos 40 dias, ele disse: eu vou para que ele venha. Eu vou mandar da parte do Pai o Espírito, o Consolador, o Ajudador. Para quê? Para que ele habite em vós. E por isso que nós temos vida, por intermédio do Espírito, o qual mora em nós, o qual habita em nós, o qual é o selo da redenção, o selo redentor de Deus. Lá em 1 Coríntios 11, 23... 1 Coríntios 11, 23. Depois de, por meio da palavra, ver que a ceia proporciona com que declaremos que Deus enviou seu Filho por amor a nós e ele morreu e ressuscitou, nós vamos agora ver no livro de Coríntios como essa cerimônia acontecia. E por que devemos discernir esse corpo? Discernir como? Entendendo que, por amor, Deus mandou o seu Filho morrer por nós. Para quê? Para que nós tivéssemos vida e fôssemos ressuscitados, mesmo depois de morto, com Cristo, mesmo depois de padecer com Cristo. Quando Ele vier, nós vamos ser ressurretos, ou vamos partir com Ele quando Ele vier arrebatar a igreja. De uma forma ou de outra vamos estar diante de Deus ressurretos, diante de Cristo. Para quê? Para a glória dele. E no versículo 23 fala: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nesse dia, ele partiu o pão, espedaçou o pão, como Isaías disse, ele foi moído. O pão, que simbolizava seu corpo, foi repartido. E esse corpo foi dado e entregue em favor de nós. E façam isso em memória de mim, comam do pão, porque aquele que comer do pão faz parte do corpo. Quem não comer, não faz. Por quê? Eu ainda peca, eu não vou comer não. Certo, você peca, mas você tem um advogado e se você nasceu de novo, não impede que você coma do pão. A Bíblia, continuando nos versículos aqui, ela fala que devemos nos julgar, nos analisar. Mas isso, discernindo o corpo. O que é discernir o corpo? Que esse corpo foi entregue por nós. Que esse corpo foi levantado na cruz por nós. Ah, mas é porque eu peco, que eu não vou comer não. E se você não comer, você vai deixar de pecar? Não é mais fácil você comer e deixar de pecar, não? Não é porque você não come a ceia que você vai deixar de pecar, não. É porque você decidiu não pecar, porque Deus habita em você por meio do Espírito. Não é por conta do simbolismo da ceia, que é em memória de Cristo, que você vai deixar de comer porque peca. Não, é porque você decidiu viver Cristo. Decidiu viver a vida a qual Ele deu. No versículo 25 fala: da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que o beber em memória de mim. Lembre-se, esse cálice, esse sangue, foi o que firmou a nova aliança. No versículo 26 fala: porque sempre que comeres desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você faz isso, você discerne o corpo, você anuncia: Cristo morreu em meu lugar.
Cristo veio à terra, padeceu para que eu não padeça hoje. E não é uma gripe que vai parar a gente não, meu irmão. Não é um besouro, não é um mosquito, não. Mas é o fato da gente não discernir o corpo de Cristo. Se a gente for parar por conta de uma gripe, a gente vai morrer, vai ter que morrer. Porque se é um vírus, segundo a ciência, um vírus fica no ar. Se o vírus está no ar, a gente vai deixar de respirar, vai fazer o quê? Vai morrer. Ou você vai ficar entubado no tubo, em uma bolha, alguma coisa. Mas se você está vivo, respirando, você está respirando o mesmo ar que todo mundo está. Então, se você discernir o corpo de Cristo, você vai viver isso aqui que ele fala. O corpo foi espedaçado para que a gente tenha cura. O corpo foi entregue para quê? Para que a gente viva. Não foi para que a gente morra não, por causa de uma gripe. No versículo 27 fala: portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. O que é ser indigno? Na Bíblia fala que antigamente existiam judeus, gentios, indignos, injustos, referindo-se a quê? A natureza. Mas Cristo vindo à terra, morrendo, padecendo, se entregando, ele restaurou o quê? A natureza. E hoje aquele que é nascido de novo é o quê? Justo. Então você, nascido de novo, você não é indigno. Por quê? Porque Cristo pagou o preço. E se você nasceu de novo, por meio do sacrifício de Cristo, você é digno de cear, de fazer parte do corpo, de ter comunhão com o corpo de Cristo. No 28 fala: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. O que é examinar? É você prestar atenção no sacrifício de Cristo. Será que eu estou de acordo com o sacrifício de Cristo? Ah, mas eu peco. Certo, peça perdão e coma. Ah, mas isso aí eu vou ser indigno. Vai não, Jesus lhe restaurou, Jesus lhe justificou. Mas no entanto, não viva dissolutamente. Não viva de todo jeito. Pronto, para que todo mundo entenda. Por quê? Porque Cristo resgatou e deu vida. E quando a gente ganha a vida, quando a gente recebe a vida, a gente vive. Por quê? Porque a gente está vivo em Cristo. No versículo 29 fala: pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que dormem. Nesse versículo 29 fala: quem come e bebe sem discernir o corpo. Aqui vocês viram aí na sua Bíblia, veja, procura aí direitinho, tem dizendo: aquele que peca não deve comer porque vai trazer condenação. Tem dizendo aí? Tem dizendo que não discerne. E quem discerne o corpo vive pecando? Quem discerne o corpo de Cristo vive de todo jeito? Quem discerne o corpo de Cristo tem consciência do que ele fez e por isso ceia, porque faz parte do corpo, porque é digno diante de Deus. E por ser digno, por fazer parte do corpo, por cear, não vai ser fraco, nem vai estar doente e nem vai morrer cedo. Por quê? Porque está discernindo o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é ter comunhão com o irmão, principalmente. Porque se você não tem comunhão com o irmão, você vai ter com Deus, que não está vendo. Está escrito. Se você tiver comunhão com o seu irmão que vê, você tem com Deus. Se você perdoa o seu irmão, você vai ser perdoado. A Bíblia é simples, é prática. Devemos entender a cada dia que a Bíblia deve ser entendida, não por misticismo ou por alguém chegar e dizer: olha, o Senhor disse. Não, mas entender ela literalmente como está escrito. Nela a gente lê, tem dizendo lá: não minta, então não minta. Qual o mistério que tem aí? Nenhum. Tem dizendo que Deus deu vida, então a gente vai ser o quê? Vivo, não vai ser mais morto. Morto no pecado, porque nós somos mortos para o pecado. Existe essa diferença. Mas quando nós recebemos a vida, fomos restaurados e o Espírito de Deus habita em nós, nós temos uma possibilidade de andar como Ele quer. Temos a capacidade de Deus, o poder de Deus, o dínamo habita em nós. Para quê? Para que a gente ande na vida de Deus.
E assim não vai haver pessoas fracas, doentes e não vão estar morrendo cedo. A nossa mente deve ser governada pelo que é bom, amável, de boa fama. E se tiver louvor a Deus, é o que a gente deve pensar. E não naquilo que a mídia, o mundo está empurrando de goela dentro para o povo, não. Antigamente, o povo mais antigo das igrejas tradicionais dizia: não assiste igreja não, porque isso é o Satanás. E realmente, se a gente for analisar, a gente só está recebendo informação do campo, por meio da televisão. Não, mas o povo era desequilibrado. Quem não quiser televisão, me dê. Se ele lhe der a televisão, você está comendo isso. Você está recebendo isso. Agora, existe também o controle e o domínio próprio. Para quê? Para quando você tiver uma televisão, você saber o que é que bota lá e assiste. Porque se você assistir o que edifica, você vai ser edificado. Mas também se você começar a engolir a lama, o pecado, a morte, a papa que o mundo quer, você vai viver de acordo com o mundo. Vai viver fraco, com a mente oprimida, vai viver doente, vai viver medroso, temeroso. Por quê? Porque você não está recebendo o evangelho de Satanás, que é o que causa medo, que é o que causa pânico, que é o que causa morte, que deixa pessoas presas e oprimidas na mente. Da mesma forma que existe o evangelho genuíno de Deus, existe o evangelho do capeta, que a cada dia, se nós não vigiarmos, nós estamos andando segundo ele. A Bíblia fala que quem é espiritual discerne bem a tudo e a ninguém é discernido. E o que é isso, discernir? É antecipar coisas por meio do Espírito, é prever coisas, prever situações, é andar um estilo de vida diferente. E se você é espiritual, você não vai ser pego de surpresa em nada. A Bíblia fala que Noé estava fazendo a arca e muitos estavam lá, dando casamento, comemorando, trabalhando, fazendo tudo normal. De repente veio o dilúvio e morreu tudinho. Mas Noé, que foi o espiritual, foi o prudente naquele tempo, ele foi salvo, ele e sua família. No povo egípcio, quando Moisés, Noé já mudou, já estava libertando o povo. Moisés foi libertar o povo no Egito, que ele chegou lá, amando de Deus, e ordenou as pragas. Os que foram pegos de surpresa foram quem? Os egípcios. Mas o povo de Deus foi guardado. Por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Foi restaurado, foi cuidado. Os mosquitos tudinho, as rãs, as moscas, tudo em cima do povo lá, os piolhos. E o povo de Deus lá, tranquilo. Sendo restaurado, sendo guardado. Naquele tempo, nesse mesmo caso, nessa mesma ocorrência, teve a morte dos primogênitos. E os únicos que ficaram vivos foram do povo de Deus, dos hebreus. Por quê? Deus disse: olha, pegue, mata o cordeiro, come e passa o sangue sobre a porta. Todo mundo que estava com o sangue na porta, que estava coberto com o sangue, porque a porta é uma passagem, quando passa por baixo você está coberto. Todos que estavam cobertos pelo sangue não foram afetados e seus primogênitos ficaram todos vivos. Mas o povo dos egípcios morreu tudinho, os filhos, os primogênitos. Mas os filhos do povo de Deus que estava debaixo do sangue foram guardados. E hoje, quem é aqui que não está debaixo do sangue? Todos nós estamos debaixo do sangue de Cristo, porque nós nascemos de novo, nós aceitamos: Senhor, você é o meu dono, você é o meu guardador, você é aquele o qual eu posso habitar debaixo da asa, do qual eu posso ter proteção, do qual eu posso estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Por meio de Cristo, por meio desse sangue, por meio desse sacrifício, nós hoje podemos ter isso. Nesse versículo 26 de 1 Coríntios 11, 26 fala: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o motivo por qual vamos estar fazendo isso hoje. Vamos estar comendo, discernindo que somos do corpo de Cristo, que o corpo dele padeceu tudo aquilo para que hoje a gente tenha vida, que o sangue dele trouxe essa proteção, essa nova aliança, a qual a graça, a qual estamos inseridos para nós vivermos hoje, e que o corpo dele trouxe para nós cura e restauração. O corpo dele foi moído para quê? Para que nós fôssemos curados. E por meio desse entendimento, desse discernimento do corpo, podemos cear entendendo que ele morreu, ele ressuscitou, ele me deu cura, ele me deu salvação.
E até que Ele venha, vamos estar fazendo isso em memória dEle. Do Senhor que é digno, do Senhor que se entregou por amor para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos trazidos da morte para a vida e fôssemos enxertados na videira que é Cristo, o qual nos deu hoje o acesso ao Pai completamente, sem todos aqueles sacrifícios, sem todos aqueles rodeios, sem toda aquela cerimônia. Hoje podemos estar diante de Deus em todo canto, andando em todo lugar. Deus está conosco e em nós por meio do Espírito. E a cada dia vamos ter essa consciência que esse corpo é funcional, esse corpo é vivo e vamos viver Cristo em tudo, independente do que o mundo estiver vivendo. O errado sempre é errado e o certo sempre é certo. E independente do pânico ou da situação que venha estar sendo causada ou se levantando, vamos manter nossa firme confiança naquele que morreu por nós, naquele que é a pedra fundamental, o qual é a nossa base. O Evangelho é formado e vivo por conta de Cristo. O Evangelho sem Cristo não é Evangelho. E por conta dessa base, vamos a cada dia viver segundo a palavra, segundo o que ela diz, segundo o que ela proporciona para nós. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.